Boa noite, que a paz de Deus possa nos envolver no dia de hoje. Então, através desse vídeo introdutório, onde eu apresento a natureza e como nós, seres humanos, interagimos com ela. Essa é uma grande pergunta que a gente já faz há muitos e muito tempo. E não vamos parar de fazer. No dia de hoje, eu vim apresentar números, capítulos do ano passado. E esse vídeo ele vem trazer uma reflexão das coisas que acontecem nos tempos atuais. Pois bem, eu fico observando muito que a gente discute muito o que aconteceu no passado, principalmente na área da política, onde nós temos o socialismo, nós temos o capitalismo, nós temos o homem lá do bigodinho, que inventou a raça ariana. Ou seja, eu vejo muito debate, com muita paixão, né? As pessoas debatem com muita paixão a política. E a natureza está sendo aí esquecida, largada. Mas a natureza ela não se preocupa. Conforme eu mostrei aí no vídeo da introdução, dessa pequena introdução desse texto que vamos debater, esse tema que nós vamos debater, no canal A Voz do Deserto, a voz que sempre está falando no deserto, a lei de destruição. Ué, mas por que eu estou tocando nesse assunto? É porque outra vez, na minha cidade, onde eu habito, eu moro, choveu e vai chover mais e soterrou um monte de pessoas. Muitas pessoas de novo morreram. Mas aí fica a grande indagação. A lei de destruição, ela tem esse significado? Ou a gente realmente estamos passando por cima da lei? Eu acredito que nós estamos passando por cima de tudo. Nós, seres humanos, achamos que podemos tudo, que vamos fazer tudo, não vai haver consequência. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que falta interesse no próprio ser humano. O ser humano ele só se preocupa consigo mesmo e esquece da lei de destruição. E essa lei de destruição vamos debater e vamos conversar. Mas antes, vamos entrar naquela página inicial e vamos debater sobre a lei de destruição. Vamos à página inicial. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 7 do livro, está escrito assim: tudo novo. E assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Isso está em Paulo, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que Emmanuel nos fala? Emmanuel nos fala o seguinte: é muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolve certas vantagens imediatas para suas preocupações egoístas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou em seus discípulos estabelecer-se acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, e que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto.
as situações de sua dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova, em espírito, onde tudo significa a sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar continuação de antigos erros. Quando notamos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro, carregando de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração do santuário do seu amor. Emmanuel nos traz o capítulo 7, a passagem de Paulo. Ele faz uma bela explicação do que nós temos que fazer com a renovação que temos que fazer no nosso íntimo. Não podemos esquecer o passado delituoso. Estará morto, mas as situações de dúvida terão chegado ao fim. Então que a paz de Deus possa nos envolver e principalmente tentar entender que não é só da boca ficar dizendo Senhor, 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 entraremos no reino dos céus. É com os atos e principalmente com as nossas ações. Que assim seja. Então podemos observar que nós temos grande responsabilidade. Essa nossa responsabilidade está principalmente no nosso meio ambiente, no nosso habitat. Infelizmente, nós, seres humanos, estamos condenados e fadados a errar muito no meio ambiente. E a natureza, ela segue o seu curso natural. E as pessoas que têm o poder de analisar qual é o melhor lugar aonde o ser humano deve colocar suas casas, deve ali habitar com segurança, não fazem e nem têm interesse de fazer. Por sua vez, nós que teríamos a obrigação de tentar entender aonde nós estamos colocando a casa ao qual vai estar lá filho, filha, eu, a família, os meus pais, até avós, ou vizinhos, ou crianças, temos que analisar aonde essa casa está sendo feita. É a chamada análise de risco. Essa análise de risco não é feita nem pelos políticos, que são os grandes responsáveis em administrar uma cidade. Essa análise de risco não é feita por aquele que vai botar a sua casa e vem com aquela sempre característica, né? Eu não tenho aonde morar, mas construiu uma senhora casa num lugar que a chuva vai descer e vai trazer severas consequências. Temos que refletir sobre a lei de distribuição. Infelizmente, o ser humano não analisa o próprio ambiente onde ele mesmo vive. Chega a ser impressionante. Então eu trago aqui uma notícia que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa notícia está até intitulada Meio Ambiente. A pior enchente do Rio de Janeiro completa 50 anos. Isso aqui foi publicado em 9 de janeiro de 2016. Nós estamos em 2022.
Vamos aos relatos. O ano novo surgia chuvoso como já era uma tradição, mas ninguém podia esperar que aconteceria na madrugada do dia 10 de janeiro, uma segunda-feira, na cidade do Rio de Janeiro, não dormiu e ficou acordada diante de um dos piores pesadelos. Por pelo menos 5 dias, a rotina era de caos e de paralisia, com pelo menos 250 mortos, mais de 1.000 feridos, 50 mil desabrigados. Grande parte da cidade, a cidade ficou sem água e energia, ou sistema de transporte. Para quem viveu o trauma, parece que foi ontem, mas ocorreu em 1966. Por coincidência, o ano que eu nasci. Naqueles dias, a média foi de 250 milímetros de chuva, semelhante à quantidade do desastre na região serrana fluminense no ano 2011, quando morreu mais de 1.000 pessoas. Passados 50 anos, isso aqui comparado 2011, aquele desastre socioambiental ainda é estudado por especialistas, considerada a pior enchente de todos os tempos, por historiadores e moradores. As lembranças estão vivas e voltam à tona a cada chuva, a cada janeiro. Apesar que agora nós estamos em fevereiro. Então aqui tem uma imagem e aqui eu vou trazer, e aqui o jornal da época, aqui ó, Rio pede socorro, o jornal era a última hora, dilúvio, aquela foto antecedora a essa aqui, mais de 100 mortos, mas lembrando, isso aqui foi um jornal mostrando, olha o que me chama a atenção, 2 bilhões contra a catástrofe, isso aqui é o dinheiro que o governo investiu contra a catástrofe, 2 bilhões. Então aquele relato que eu trouxe anteriormente, aquele texto, falou de uma tragédia que houve na região serrana. E nós, que somos seres evoluídos, estou falando aqui que o rio pede socorro no dilúvio de 1966. E hoje nós estamos em 2022. Aí, a gente vai pensar assim, acabou, né? 2 bilhões contra a catástrofe, então, nós agora está tudo uma maravilha. Então isso não vai acontecer mais. Será que não vai? Então, agora estamos no ano 2022 e no mês de fevereiro. Então aqui, em Petrópolis, houve enxurradas, resgate, deslizamento, só que agora, diferente de 66, nós temos vídeos. Só que eu não vou apresentar os vídeos, que eu acho isso aqui é um portal de notícia, e eu peguei aqui só para a gente, pra analisar, né? Então aqui, vídeos feitos por testemunha, documentaram momentos marcantes da tragédia de Petrópolis, como o deslizamento de uma encosta no Morro da Oficina, uma das áreas mais afetadas pelo temporal da cidade, e os arrastões e resgates que seguiram as fortes chuvas, que renderam apenas 3 horas. Em 1966 foi 5 dias, aqui foi apenas 3 horas, de toda a água esperada de fevereiro. Agora, o governador hoje atual, que tem a obrigação de administrar a cidade, a governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, lamentou as cenas de guerra na cidade da região serrana, onde pelo menos 94 ainda estão registrando. Acredite-se que deve-se chegar a mais de 200, como aconteceu também em 1966, pelo que foi. Então, mas pelo menos 94 mil pessoas até agora morreram, em razão das inundações de deslizamento da noite de hoje. Aí vem as gravações, registram a enxurrada que tomou ruas de diversos bairros, incluindo o centro histórico, arrastando carro, árvore, destruindo comércio. Então, a gente está bem servido, né? Então, aqui tá as imagens aéreas em morros afetados pelo deslizamento da cidade, mostram que as regiões antes repletas de casa. Vamos lá, de novo. As imagens aéreas em morros afetados pelo deslizamento da cidade mostram que regiões antes repletas de casa ficaram totalmente cobertas pela lama. Os escombros que antes eram as residências são irreconhecíveis e a água continua escorrendo pela encosta. Entrevistado pelo All News, o geólogo Pedro Luiz Cortes alertou: mesmo chuvas brandas pode causar um novo deslizamento. O geólogo alertou hoje. Não.
Os geólogos já vinham orientando desde 1966. Eu tenho hoje 55 anos. Aqui está, confira a playlist em vídeo sobre a tragédia causada pelo temporal de Petrópolis. Então, eu recomendo, quem tiver interesse, dar uma olhada. Porque continua aqui, outra cena marcante ficou por conta dos familiares desaparecidos após o temporal. O número de pessoas ainda não encontradas, não confirmada pela Defesa Civil, mas parentes da vítima decidiram entrar na lama para ajudar a operação de resgate, usando enxadas e outras ferramentas para tentar explorar os escombros. Em meio da tristeza, cena como resgate de um cachorro, de uma idosa, trouxeram lampejos de alívio. Militares que trabalharam no Morro da Serra resgataram uma mulher que morava com outras 4 pessoas. E já na manhã de hoje, pouco tempo depois, seu bicho de estimação também foi retirado dos escombros. Então aqui estão as cenas, aqui estão as fotos, aqui está tudo que quem quiser buscar. As informações do que aconteceu agora, dia 16 de fevereiro de 2022. Então, em 1966, eu tenho um relato do meu pai. Meu pai falou que a cidade quase sumiu do mapa, o Rio de Janeiro. Mas eu, com 55 anos, eu já passei por muita tempestade aqui no Rio de Janeiro também. Então, eu já andei com água aqui, ó, no peito, Jardim Botânico já transbordou, a Lagoa já transbordou, a Praça da Bandeira. Então, Cidade de Deus também quase sumiu do mapa. Mas a pergunta que não quer calar, foi em 1966. Vocês viram no jornal da época que foi 2 bilhões de investimento. Então, a minha grande questão é, e nós hoje estamos discutindo, sabe o quê? Socialismo, capitalismo, o comunismo, o homem do bigodinho. Então, a gente hoje está discutindo isso. Nas redes sociais, a gente está discutindo isso. E o meio ambiente, pouca gente discute, pouca gente debate. Até que acontece de novo essa tragédia, uma tragédia repetida, de figuras repetidas, de governos repetidos. E a gente está discutindo isso. Socialismo, comunismo, capitalismo, o homem do bigodinho. Então, se a gente for pegar a quantidade de mortos que aconteceu em 1966 até hoje, a natureza já fez a sua renovação mais do que a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque ainda temos algumas histórias que aconteceu, o tsunami, aconteceu no Japão. Então, muitas coisas estão acontecendo em nosso mundo. Mas nós estamos discutindo nas redes sociais quem é bom de sexo, quem é o melhor na cama, qual é o melhor sistema no nosso sistema político, como ganhar dinheiro. É isso que nós estamos discutindo. E o meio ambiente, ele faz o seu papel. A chuva, o que eu acho interessante é as explicações. Né? As explicações técnicas é que é um espetáculo. Não, que a nuvem fez uma curva, parou e é sempre o I. Não tem explicação. Mas a natureza, ela não pede permissão. Ela simplesmente faz e executa. Agora, se você está no caminho dela, ela não vai te pedir permissão. Lamento. Lamento, homens mortais do planeta Terra. A natureza não pede permissão. Caberia aos governantes, desde 1966, organizar a cidade. A cidade do Rio de Janeiro, eu já perdi as contas. Quantas vezes já foi destruída pela natureza? E quantas vezes o governo investe dinheiro? E o que acontece? Desvio público, corrupção, desvio público, corrupção. E eu percebi que toda vez que tem uma enchente com grandes proporções e grandes tragédias, os políticos ficam muito satisfeitos. Por quê? É mais dinheiro no bolso dele, porque eles desviam esse dinheiro. Acredite se quiser, teve um prefeito em Petrópolis que ele construiu a casa dele, a mansão, né, que foi uma mansão, lá no alto do morro. Aí em 2011, veio a grande tempestade também em 2011, a terra houve um escorregamento, desceu lama, pegou a casa do prefeito e matou o prefeito.
Aí eu fico imaginando o mundo espiritual, né? Como nós temos essa capacidade que não muda. Nós não conseguimos mudar. Então, assim, eu fico assim abismado quando eu vejo discussões nas redes sociais de coisas que aconteceu em 1945, quando o homem do bigodinho lá deu um ataque nele lá, que ele resolveu invadir a Europa inteira. Esse é o problema dele. Esse é o problema das pessoas que estão seguindo ele. A minha preocupação é hoje, 2022. Eu nasci em 66. E os relatos de 66 é esse que eu mostrei no jornal. E agora eu estou trazendo relatos para vocês de hoje, do meio ambiente. Aí, a minha voz, que é do deserto, que não tem grandes alcances, nem é meu interesse em buscar grandes alcances, mas eu deixo aqui uma coisa para pensar. Se eu moro num lugar que tudo vai cair em cima de mim, aí eu fico me indagando, viajando. Então, para que eu estou trabalhando? Para que eu estou estudando? Para que eu estou sendo inteligente? Para simplesmente vir uma rocha, deslizar em cima da minha casa e acabar com tudo. Simples. É só ficar sentado esperando a coisa acontecer. Mas volto a te dizer, mas isso é porque a gente não tem condições de morar. Mas desde 1966 já se passou. Estamos há 55 anos daquela tragédia de 66. Muita coisa foi feita? Sim. Cada vez mais que eu vejo os morros aqui do Rio de Janeiro, eu não vejo mais um morro, eu vejo as casas. Mas vamos ver até onde vai. Volto a dizer, a natureza ela não vai pedir permissão para você. Ela simplesmente vai fazer acontecer. Em 1966, calcula-se que foi 255 milímetros em 5 dias. Em Petrópolis, hoje, foi 255 milímetros em 3 horas. Em 3 horas foi 255 milímetros. Ué, mas foi pego desprevenido? Ué, como assim? Ué, tem uma reportagem de 1966. Aconteceu em Petrópolis em 2011. E agora aconteceu em Petrópolis de novo em 2022. A natureza deu quase 10 anos para se fazer alguma coisa. E fizeram. Aumentou o número de casas nos morros. Aí a natureza de novo veio. A natureza, ela é a culpada? A lei de destruição é responsável por isso? Aí nós temos que ler e entender esse capítulo da lei de destruição. Vamos para o capítulo, depois eu finalizo. Então está aqui, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, tem a lei de destruição. Aí eu tenho um subtítulo, né? A destruição necessária e a destruição abusiva. Os flagelos destruidores, guerras, assassino, crueldade, duelo e pena de morte. Muita gente hoje debate sobre a pena de morte, mas eu fico imaginando, se em 1966, um ano que eu nasci, 255 pessoas registradas tiveram a sua morte sentenciada. Aí fico imaginando assim, um homem já mata outro homem porque os seus governantes não fazem o seu papel. Então o capítulo da lei de destruição já diz bem claro, o homem já criou a pena de morte. É que infelizmente as pessoas perdem tempo discutindo outra coisa. Mas o principal ela não discute, que é o meio ambiente ao qual o ser humano vive. Então vamos pensar. A pergunta é feita o seguinte, questão 728, o Kardec faz a pergunta. A lei da natureza... Bom, vamos lá, houve um problema técnico aqui, mas já está resolvido. Mas voltamos aqui ao capítulo, onde diz o seguinte, a destruição necessária e destruição abusiva, aquele subtítulo que acabamos de ler. A questão é 728, a pergunta é o seguinte, a lei da natureza, a destruição, ou seja, a lei da natureza, a destruição.
A resposta é o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Seres vivos. Tem que analisar. A natureza é um elemento vivo. Então ele está falando aqui dos seres vivos. Nós somos criaturas humanas, que faz parte de um ambiente, o meio ambiente que nós vivemos. Muita gente não entende o que significa a palavra seres vivos. Claro, está preocupado em debater outros assuntos que já aconteceram há séculos atrás. Mas continuando, a pergunta A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios da providência? Ou seja, os seres vivos têm o instinto de destruição? Teria sido dado por Deus? A questão é respondida assim. As criaturas são instrumento de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruindo esta que obedece um duplo fim: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser. De novo, essa matéria de todos os seres vivos é simples acessórios e não parte essencial do ser. Ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passam. Então a natureza, nessas duas questões, a natureza ela reforça uma ideia. A natureza está sempre se modificando, sempre transformando no nosso próprio ambiente que nós vivemos. Caberíamos a nós, o ser pensante, o ser inteligente, analisar o melhor local de nós podermos ter uma igualdade em suas casas e com isso ter um equilíbrio e uma equidade entre natureza e meio ambiente. Mas esse equilíbrio não acontece, infelizmente, porque nós seres vivos, que seria a parte inteligente, infelizmente não acontece. E os nossos governantes, que têm a obrigação e a finalidade, eles estão ali e foi colocado ali para organizar, fazer um equilíbrio nas cidades, nos campos, fazer esse equilíbrio entre as cidades e o campo e o meio ambiente. Mas infelizmente isso não acontece. Então desde 1966 eu venho acompanhando essas tragédias ano após ano. E já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu já estou num. Já passou 5 ciclos de 10. E sempre é a mesma coisa. O que mais me surpreende é o governador atual dizer que 255 milímetros em 3 horas foi surpresa para ele. Ué, eu tenho 250 milímetros em 5 dias em 1966. O homem vem agredindo nesse período de 5 décadas seguidas, agredindo o meio ambiente. Então hoje, a natureza tem capacidade de mandar 250 milímetros em 3 horas. Ela já provou que ela tem uma capacidade muito maior. É só você analisar a história de Noé e a arca. Apesar que as pessoas sempre colocam como um tema fantasioso, eu acredito que cada vez mais estamos cada vez mais próximo, de novo, do grande dilúvio. E de novo, vamos de novo ser pego de surpresa. O nosso planeta é muito mais água. Isso nós já concluímos. Os geólogos sempre avisou. Debaixo de montanha não se bota casa.
Não se cria cidades em vales. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, tudo é vale. E aonde tem vale, a tendência é isso que a gente vê. O Rio de Janeiro é cercado de montanhas. Ainda tem um mar, que é, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Caberia os homens inteligentes que nós somos hoje, com essa interação das redes sociais, dos influencers, e esse tapa no meio da cara. A natureza pega todo mundo com as calças na mão. E o que mais me chama a atenção é que o homem ficou sensível, o homem se sensibilizou com a ação que aconteceu em 3 horas? Não, ele simplesmente invadiu as lojas e foi roubar. Essa é a sensibilidade que o homem tem em relação ao seu próximo. Essa tempestade vai passar, a gente vai contar os mortos de novo e esperar uma nova existência, uma próxima oportunidade. De repente, a nossa próxima oportunidade vai ser no deserto. No deserto tem uma coisa de bom, não tem chuva, não tem água. Então a gente pode vir, na nossa próxima reencarnação, morar no deserto. Isso seria um bom caminho para esses que teimam em construir as suas casas debaixo de montanhas. A natureza vai mandar a chuva. A natureza ela calcula tudo. Ela vai, ela calcula, ela mede, ela observa o calor. Quando ela observa o calor, ela vai e percebe que ali fez muito calor. Por quê? A nuvem tem a sua carga. Então, quando ela tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem ralo, ela está lá, cheio de prótons, cheio. Aí ela vem se aproximando, aí encontra o elemento que iguala a carga, os elétrons. Aí os prótons se igualam com os elétrons e vem a comunicação, a descarga, a energia passando. É um tema, assim, é bem grosso, é bem ralo a minha explicação. Mas foi isso que aconteceu. E é isso que vai acontecer sempre. Lamento muito que nós, seres humanos, parte da inteligência, apenas temos que chorar e assistir. E, nesse mesmo ano, vamos continuar votando nessas mesmas gentes que nada fazem. Pelo contrário, estão bem felizes porque eles vão ganhar bastante dinheiro, que o governo, em 1966, foi 2 bilhões que foi injetado para o governador. Hoje vai ser acrescentado mais, a população cresceu, as cidades ficaram grandes, num vale que não cresceu. O vale não cresceu, o vale está ali. Petrópolis e Teresópolis é daquele tamanho ali. Mas as populações vão crescendo, beleza. Você tem o seu livre-arbítrio, você faz o que quiser. Caberia aos governantes segurar, diminuir e até remanejar as peças para isso não acontecer. Mas aí o vale tem o seu tamanho normal, natural, as pessoas vão avançando, vem a chuva e é isso que acontece. Desde 1966, isso já vem acontecendo. Agora, a gente tem que escutar isso dos governos e do prefeito. É uma chuva que foi pego desprevenido. Lamento muito que com a nossa tecnologia, com nossos geólogos, com os nossos especialistas, o que aquela gente faz ali nos cargos? Defesa Civil. Os bombeiros têm que fazer o seu papel, resgatar. A Defesa Civil tinha que prevenir. Preveniu? Fizeram algo? Agora vem a desculpa. E teremos que enterrar os nossos mortos. E caberia a mim, como ser pensante, olhar o seguinte: eu vou construir uma casa debaixo de uma pedra. Pedra não, o que caiu foi uma rocha. As montanhas têm rocha. Não é a primeira vez que isso acontece, não é a segunda vez que isso acontece, não é a terceira vez que isso acontece. Isso vai acontecer sempre. Sabe por quê? Porque nós somos o ser inteligente
do universo. Poxa, que responsabilidade. Parabéns aos políticos, parabéns aos senhores vereadores, principalmente os vereadores da cidade de Petrópolis, principalmente os prefeitos. Depois cai no colo do governador. Depois cai no colo do presidente. O que mais me chamou a atenção foi 1 minuto de silêncio que os senadores fez às vítimas das enchentes. Poxa, lágrimas correm pelos meus olhos por esse minuto de silêncio dos vereadores, dos deputados. E nós aqui estamos apenas debatendo sobre qual é o melhor sistema: o presidencialismo, o capitalismo, o socialismo, o comunismo. Nas redes sociais a gente debate qual é o tamanho que satisfaz uma mulher, o tamanho do cara lá, se é pequeno, se é grande. Esses são nossos debates de ser inteligente da criação. Lamento muito, mas eu garanto, hoje é 2022, daqui 2032 vamos ouvir de novo essas tragédias se repetindo, em proporções menores, em grandes proporções. A tendência é que seja em grandes proporções. Por quê? As populações estão cada vez mais ampliando sem nenhuma fiscalização. O meio ambiente é esquecido. Mas quando a natureza manda o seu recado, ela não pede permissão ao homem. Será que um dia a gente vai entender que a gente não é responsável pela nossa vida? Será? Volto a te dizer, a natureza não vai pedir permissão ao homem. Se o seu carro lindo estiver no caminho, ela vai jogar o carro lá embaixo, conforme eu vi. Eu vi ônibus rolando com gente dentro. Lamento. Mas lamento mais é ouvir e escutar as pessoas dizer assim: fomos pegos desprevenidos. Vamos continuar orando e quem sabe um dia a gente acorda. Quem sabe?